Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Hoje é terça-feira e sempre nas terças-feiras nós temos o nosso culto de estudo bíblico e impossibilitados, com o coronavírus, nós estamos sendo solicitados a permanecer em casa. O nosso recado, o nosso aviso para você é para que você permaneça na sua casa. E enquanto a gente puder, enquanto Deus nos der condições e permissões, nós estaremos fazendo transmissões ao vivo, como essa que nós estamos aqui, como a que foi feita domingo lá na igreja, E à medida do possível a gente vai mantendo a nossa comunhão mesmo à distância, se é que isso é possível, manter comunhão à distância. Mas a gente vai tentando, pela graça do Senhor, pelo poder do Espírito Santo, na medida do possível, estar junto com os irmãos, trazendo uma palavra, uma mensagem, como nós temos feito até aqui. É importante orarmos também, devido a... daqui a pouco falta internet, A Rede Globo mesmo noticiou no Fantástico de domingo que estaria reduzindo sua velocidade de transmissão de internet, para que não faltasse internet no Brasil. Então nós ainda corremos outro risco, que é o de não poder ter os nossos cultos nem online, de poder apenas ficar em casa sem internet, sem nada. Então vamos orar para que o Senhor continue dando a nós a condição para juntos estarmos aqui sempre estudando a Palavra de Deus, pregando a Palavra de Deus, Você aí na sua casa, eu aqui na minha casa, e a gente vai tentando servir ao Senhor. Amém? Então, desde já eu quero convidar os irmãos a estar orando por esse período tão difícil, tão complicado que nós estamos vivendo, e que precisamos manter a nossa fé, o nosso coração na presença do Senhor, para que esse Deus continue nos abençoando, para que esse Deus continue nos dando o livramento necessário diante desta crise, A gente não sabe como vai ser daqui para frente, nós não sabemos se vamos ficar em casa por 90 dias, por 60 dias, por 40 dias, há algo muito incerto no ar. Então cabe a nós como cristãos exercermos aí o nosso papel de oração ao Senhor, para que Deus no seu devido tempo nos conceda o livramento necessário diante de tudo isso. Amém? Então eu quero convidar você nessa noite a pegar a sua Bíblia aí na sua casa. O culto é de estudo bíblico, Eu estou aqui na minha casa, mais à vontade. Queria uma forma de colocar a logomarca da Atos no vídeo, então vesti a camisa, Para quem estiver assistindo, saiba que é aí a nossa igreja que está continuando aí a pregar a palavra do Senhor. Amém? Então pegue a sua Bíblia aí na sua casa. Talvez você precise ir lá no guarda-roupa, na estante, Talvez você levou a última vez que você foi ao culto e você nem lembra mais quando foi isso. Então vai lá rapidinho, pega aí a sua Bíblia, para que nós possamos ter um breve estudo da Palavra de Deus, mas que eu tenho certeza que vai ser bastante edificante para todos nós aqui nessa noite. Amém? Pegando aí a sua Bíblia, abra ela comigo. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo de número 10. Faço minhas palavras da Vanessa, 60 dias misericórdia. Tomara que não seja 60 dias mesmo, Vanessa? 60 dias, ainda mais para quem trabalha com comércio, para a igreja, para o pai de família, para o pedreiro, para o autônomo. 60 dias seria o caos, Seria a matança. Misericórdia, que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Malaquias capítulo de número 2, nós vamos ler a partir do versículo de número 10, que diz assim: Não temos todos um único Pai? Não foi um único Deus que nos criou? Por que um usa de deslealdade para com o outro, violando a aliança dos nossos pais? Judá agiu com infidelidade e cometeu abominação em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, que ele amou, desposando a filha de um Deus estranho.
O Senhor cortará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela e o que responde e o que faz a sua oferta ao Senhor dos Exércitos. E em seguida fazei isto: cobris de lágrimas e choros e gemidos o altar do Senhor. No entanto, ele não contempla as vossas ofertas e não tem prazer nas vossas mãos. Amém? Vamos orar? Deus, eu quero colocar diante do Senhor esta palavra que foi lida e será ministrada aos nossos corações nessa noite. Eu oro, Deus, porque através da unção do Teu Espírito Santo, o Senhor esteja alcançando cada pessoa, cada vida que está nos assistindo pelo Facebook ou que nos assistirá mais tarde pelo YouTube. Que a Tua mão gloriosa, que o poder do Teu Espírito Santo continue alcançando a vida de cada um desses irmãos na Tua presença. Eu oro para que o Teu Santo Espírito nos dê revelação e iluminação da Tua palavra nessa noite, para que nós possamos ter a certeza de que aprendemos algo novo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós lemos aqui um texto em Malaquias, e hoje eu queria trazer para os irmãos uma reflexão sobre quando Deus não recebe a nossa oferta, né? Hoje seria para nós um culto de estudo bíblico, então uma oportunidade de aprofundarmos um pouco mais dentro de alguns assuntos. E por favor, não se preocupe, eu não vou falar de dízimos, né? Essa oferta que eu quero mencionar aqui nessa noite seria outro tipo de oferta, né? O livro de Malaquias, para a gente poder entender o contexto do texto que nós lemos, o livro de Malaquias foi um livro que foi escrito pós-cativeiro babilônico. Só para você entender, o povo de Israel, eles são levados cativos para a Babilônia durante o período do profeta Daniel, durante o período do profeta Ezequiel, né? Posterior ao período do profeta Isaías. Nabucodonosor se levanta, o rei da Babilônia vem contra os judeus, profana o templo, destrói o templo e pega todo o povo de Israel, todos os judeus, né, e leva eles cativos para a Babilônia e lá mantém eles presos durante um período de 70 anos. Isso foi o maior vexame, a maior vergonha que Israel já encarou ao longo de sua história. Eles não tiveram em nenhum outro momento histórico uma vergonha tão grande como foi a do cativeiro babilônico. Eles foram obrigados a sair de suas terras e ir morar em terras de deuses estranhos, longe do templo, ou melhor dizendo, sem o templo, e agora eles teriam que modificar a forma como eles adorariam ao Senhor. E para o judeu ser tirado de sua terra para adorar numa terra distante é uma matança, é algo vergonhoso. O povo ficou envergonhado. Quando eles foram para lá, inclusive, a maior preocupação deles era: e agora? Como que nós vamos adorar ao Senhor? Como que nós vamos cultuar ao Senhor se perdemos a guerra, se perdemos o nosso templo? Aí eles ficaram lá 70 anos, né? Até por um desejo de Deus em purificar também a nação. Eles ficaram lá por 70 anos, e depois de 70 anos, pelas mãos de Esdras e Neemias, o povo de Israel retorna para suas terras, né? Os judeus retornam para Jerusalém. Nem todos retornam, vários, aliás, no princípio, a maioria ainda permaneceu na Babilônia. Mas esses judeus começaram a regressar para suas terras. E eles regressaram para suas terras com perspectivas, com promessas enviadas através de Esdras, Neemias, Ageu, Joel. Esses profetas foram levantados por Deus durante esse período de regresso da Babilônia para trazerem ao povo uma promessa, uma boa perspectiva. Olha, vamos voltar porque as coisas vão melhorar. Vamos voltar para as nossas terras porque Deus vai derramar o teu Santo Espírito. Vamos voltar para as nossas casas porque lá o Senhor nos abençoará. E aí o povo voltou, ou pelo menos parte deles voltaram. Só que foram passando alguns anos e essas promessas não se cumpriram. Aquilo que os profetas falaram
faziam uma alusão, e nós hoje conseguimos perceber isso, ao período da igreja, à volta de Jesus, a Nova Jerusalém, a um reino que ainda será implantado. E o povo pensou que aquelas promessas eram para eles, naquele exato momento. Aí o que aconteceu? Houve um sentimento de frustração dentro do coração do povo, né? Esse sentimento mais ou menos que nós temos um pouco dele, né? Talvez nós começamos 2020 achando que 2020 ia arrebentar. Talvez nós pensamos assim, pronto, 2020 é o ano da nossa vitória, Deus vai me abençoar em 2020. E aí quando chega o mês de março, nós somos liberados de férias dos nossos trabalhos, nós somos ordenados a permanecer em casa, nós não podemos sair de casa e aí o negócio vira um caos e nós não sabemos como vai ficar o nosso lado financeiro, a gente não sabe como vai ficar a nossa família. Eu, por exemplo, tenho parentes em outras cidades, né? Irmã Joaquina, tem gente lá no Ceará, outros têm parentes aqui na região mesmo, mas não podem mais se ver, não vão poder mais se encontrar, porque nós estamos enclausurados. 2020 agora foi jogado por água abaixo, e as nossas expectativas se frustram, né? E isso aconteceu com o povo de Israel. Havia muitas promessas que não se cumpriram e as expectativas foram frustradas. Com as expectativas frustradas, isso refletiu na espiritualidade do povo e na forma como eles serviam a Deus. Daí vem a importância desta mensagem de hoje, numa preocupação que eu preciso ter se Deus está ou não recebendo a minha oferta, se Deus está ou não recebendo o meu culto, a minha adoração. Você está aí na sua casa, separou aí um tempo, um período, um momento para poder estar estudando a palavra de Deus, né? Desligou o Netflix um pouquinho, deixou a novela de lado e foi ver o pastor trazer um estudo bíblico. E eu preciso deixar para você essa preocupação que nós temos que ter. A preocupação de saber se Deus está ou não recebendo o nosso culto, mesmo aqui na nossa casa, mesmo não congregando juntos, não estando em união. Deus tem recebido a nossa oferta, Deus tem recebido o nosso culto. Quando o profeta Malaquias profetiza no decorrer do seu livro, ele vai trazer algumas exortações aos levitas, aqueles que eram encarregados de cuidar e zelar da casa de Deus. Ele vai trazer uma palavra e uma exortação também aos sacerdotes, aqueles que eram responsáveis pelo culto ao Senhor. E ele vai trazer, uma palavra também direcionada ao povo de Israel, que era quem cultuava o Senhor. E tudo o que acontece no livro de Malaquias é relacionado ao culto. Talvez seja o livro que melhor falou a respeito de culto em toda a Bíblia. Ele vai ressaltar muito o que a lei de Moisés pregou lá em Deuteronômio e vai trazer conceitos de culto dentro do seu livro que precisam estar até hoje no meio da igreja. São princípios espirituais, são princípios fundamentais da nossa fé durante o culto, para que nós possamos, em nome de Jesus, através do nosso culto, agradar ao Senhor. Então, quando eu falo aqui de oferta, será que Deus tem recebido a nossa oferta? Eu não estou falando apenas do nosso dinheiro, do nosso compromisso financeiro. Eu estou falando daquilo que nós prestamos a Deus. Sabe por quê, meu irmão? Nós não cultuamos ao Senhor para receber algo em troca. Isso eu quero aconselhar você a ler o livro de Malaquias. Se você tem uma Bíblia de estudo, a ler os comentários de Malaquias, você vai ver que em Malaquias acontecem fatores interessantíssimos, né? Deus mostra para os judeus em Malaquias que não poderiam haver objetos de barganha durante o culto ao Senhor. Mesmo que as coisas estejam mal, como estão nos dias em que nós estamos vivendo aqui no Brasil, ou que dirá no mundo inteiro, na Itália, na Espanha, onde pessoas estão morrendo, como vivemos um momento difícil, não quer dizer que Deus não nos ama.
Não quer dizer que nós não temos que cultuar ao Senhor. Muito pelo contrário. Sabe por que nós cultuamos a Deus? Eu tenho certeza que você já sabe a resposta. Constantemente a gente fala isso na igreja. A gente serve ao Senhor porque Ele nos escolheu. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Em primeiro lugar, você precisa cultuar porque o Senhor te escolheu. Ele te separou, Ele te ama, Ele fez de você um povo santo, um povo separado, e estas são as razões para você cultuar ao Senhor. Sabe o que aconteceu com os judeus? Eles começaram a cultuar a Deus de qualquer maneira, a dar a Deus o culto de qualquer forma. Sabe por quê? Começaram a pensar assim, voltaram de Babilônia, as promessas não se cumpriram. Israel, os judeus, o Reino do Sul, continuava a ser perseguido pelos seus inimigos. Os medo-persas cobravam impostos altíssimos dos judeus. Não tinha, e se você ler o livro de Malaquias, você vai ver o povo questionando Deus assim, se o Senhor nos ama, por que nós estamos pagando impostos? Se o Senhor nos ama, por que o inimigo quer nos derrubar? Se o Senhor nos ama, por que as coisas estão ruins? O judeu entendeu que a prova do amor de Deus era por aquilo que Deus podia fazer. E aí Deus dá a resposta, olha, não é por aí. Não, eu amo vocês. E a maior prova de amor que eu tenho por vocês é porque eu escolhi como povo meu, como povo separado, como povo santo meu. Entende isso, meu irmão? Nós não temos que deixar de adorar ao Senhor porque as coisas estão más. Nós precisamos adorar a Deus porque Ele nos chamou, porque Ele nos escolheu, porque Ele nos separou, porque Ele pagou um preço no nosso lugar. E é isso que nos motiva a servir ao Senhor em nome de Jesus. Então eu não tenho que deixar de cultuar a Deus só porque as coisas estão ruins. Eu preciso oferecer ao Senhor o meu culto. E como lá em Jerusalém as coisas não estavam muito boas, eles começaram a oferecer a Deus de qualquer maneira. As pessoas chegavam com o casal de ovelha lá para sacrificar, ele chegava com a ovelha manca, com a ovelha que faltava uma perna. Ele chegava com o pior bezerro, ele levava a pior andorinha, ele levava o que sobejava da sua plantação. Ele não separava para Deus aquilo que era melhor. E aí havia uma coisa ainda que causava outro complicador. O sacerdote, que era o responsável por analisar o culto a Deus, via a oferta e não repreendia. Não repreendia os judeus. É isso que você tem para ofertar? Então oferta o que você tem que Deus vai te compreender. Meu irmão, Deus não quer que nós venhamos cultuar a Ele com o tempo que nos sobra. Deus não quer que nós venhamos cultuar a Ele de qualquer maneira, de qualquer jeito. O Senhor deseja o nosso melhor. Então o meu culto ao Senhor precisa ser da melhor maneira, da melhor forma possível. E aqui agora chegando onde queríamos, para já meiarmos aí o nosso estudo, quando o povo de Israel chega com seu culto diante do Senhor Malaquias, Deus fala para eles assim, como nós lemos, não, eu não recebo o culto de vocês. Não, eu não quero a adoração de vocês. E aqui há pelo menos 2 motivos que Deus não recebe o culto dos judeus levados a Ele naquele momento. O primeiro deles é a irresponsabilidade do sacerdote. Os sacerdotes estavam fazendo as coisas tocadas, como nós dizemos aqui, né? Estavam levando a obra de Deus de forma frouxa, aceitavam qualquer tipo de oferta, né? Eles não tinham seriedade naquilo que praticavam, e o fato do altar estar em pecado refletiu na vida do povo e fez com que Deus não recebesse o culto a Ele. Então, em primeiro lugar, eu aprendo que para que o meu culto seja aceito, este altar precisa ter responsabilidade, né? Esse altar precisa levar vida santa, precisa ter uma boa moral, esse altar precisa ensinar a verdade, pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus.
mostrar aquilo que a Bíblia realmente ensina, não se voltar contra o Senhor. A primeira ação em Malaquias que impede o culto de chegar até o Senhor é o desprezo dos sacerdotes relacionada às coisas de Deus. Mas esse não é o nosso tchan aqui dessa noite, né? Nós ainda, talvez essa aí fique para uma outra pregação. O segundo motivo em Malaquias que impede o culto do povo de chegar a Deus era a qualidade das ofertas, né? Ou a forma como as ofertas eram apresentadas a Deus. Esse povo, eles até estavam cultuando, e aqui a gente já começa a aprender algumas coisas. Porque muitas vezes eu penso assim, não pastor, eu tenho cultuado, eu estou adorando a Deus, mas talvez você não esteja fazendo do jeito que Deus espera que você faça. Esse é o grande problema. Tá? Não é a primeira vez e nem é a última vez que na Bíblia aparece Deus rejeitando o culto ou a oferta, né, por causa da forma ou da qualidade que a oferta está sendo apresentada. Isso aconteceu, por exemplo, com Caim e Abel. Né? Caim e Abel vão apresentar suas ofertas a Deus, e Deus recebe a de um e a do outro não. E Deus recebe a de um porque ele tinha vida, ele tinha procedência, e aí Deus aceita a sua oferta, né? E ele não recebe a do outro, embora ele está ali cultuando, embora ele está levando o melhor que ele tinha também, mas ele não tinha vida, não tinha coração, Deus não recebe. Quer outro exemplo? Jesus, o Senhor. Não é? O Senhor está lá diante do culto da sinagoga, e aí chega o momento das ofertas durante o culto, as pessoas vêm ao altar depositar ali a sua oferta, e aí várias pessoas ricas vão depositando a sua oferta, né? E aí de repente vem uma mulher e deposita todas as suas moedas, e era tudo o que ela tinha, e o Senhor fala, olha, a oferta daqueles lá primeiros que deram muito, deu do que sobejava, Deus não recebeu. Dessa mulher Deus recebeu. Por quê? Porque ela deu tudo o que tinha. Ou seja, Deus recusou a oferta de um e aceitou o culto do outro. Quer outra oportunidade? Com o Senhor também. Jesus ensinando aos seus discípulos em Mateus 18, fala assim, olha, se alguém trazer a sua oferta no altar e lembrar no seu coração que tem algo contra alguém, deixa a sua oferta perante o altar, vai e conserta com a pessoa que você tem alguma coisa com ela e depois apresenta a tua oferta. Mais uma vez o Senhor dando indícios de que existem características que fazem com que a nossa oferta sejam recebidas diante do Senhor. Aí voltando para Malaquias é o seguinte, levar a oferta da ovelha machucada, da cabra que ia morrer, né? Do bezerro doente, e apresentar ao Senhor, o pecado não é de quem está levando, e sim do sacerdote que recebia. Ah, você tem esse bezerro aqui, ruim, então pode me dar assim mesmo que Deus vai receber. A culpa não é de quem levou apenas, a culpa é do sacerdote. Mas havia outra questão, agora relacionada ao povo, que impedia com que essa oferta fosse recebida, né? O povo chega diante de Deus e Deus fala assim, o texto que nós lemos, capítulo 2, versículo 10, não, eu não recebo a oferta de vocês. Aí Deus usa uma comparação relacionada ao adultério. Por quê? O que tinha acontecido? Com expectativas frustradas, os homens em Israel tinham procurado mulheres gentias e tinham largado a sua esposa judia para se casar com uma mulher gentia. E aí ele trazia ela para dentro de Jerusalém e na hora de cultuar o Senhor ele ia e levava a mulher gentia para cultuar o Senhor. Aqui já começa a trazer luz ao texto que nós lemos, né? Olha, por que você largou uma filha de Deus para casar com uma filha de um Deus estranho? Nós não somos todos filhos de um mesmo Deus? Continuasse casado com a filha de Deus e não buscasse a filha de um Deus estranho. Aqui já começa a aparecer luz ao texto que nós lemos. Por quê? Os homens
em Jerusalém estavam se casando, estavam largando as suas mulheres, porque haviam se cansado delas, e estavam casando com mulheres gentias e trazendo elas para dentro de Israel. Se você conhece bem a Bíblia, você já vai lembrar que isso para Deus é uma abominação, porque Deus não queria que o seu povo se contaminasse. Deus precisava de um povo santo, único, exclusivo, para poder enviar o seu filho e trazer salvação ao mundo, né? Então ele não podia fazer isso. Assim como acontece hoje, nos dias atuais, né? Muitos aí fora, hoje, entre aspas, para o mundo isso é normal, mas para a Bíblia isso não é normal. Alguns largam a sua esposa, talvez, que está batalhando com ele lá, desde quando ele era jovem, não tinha nada, aí conquistou alguma coisa. Aí ele larga a sua esposa e casa com uma moça mais nova, porque se cansou, a outra já está ficando velha. Foi justamente isso que os homens em Jerusalém fizeram. Não é? Eles procuraram mulheres gentis porque estavam se cansando das suas, e além de adultério, gerou divórcio e gerou paganismo, porque aí na hora que chegou no culto a Deus, tinha mulher que adorava a Deus estranho lá, que durante o dia na casa do homem em Jerusalém construiu um altar a um Deus estranho e adorava ele. E aí, ou seja, foi por aí que o negócio começou a pipocar, né? E a oferta começou a não ser recebida, compreende, meu irmão? Aí, pois bem, olha para você ver que bagunça virou Israel no período do profeta Malaquias, né? Um dos livros que mais condena o divórcio na Bíblia é o do livro do profeta Malaquias. Se você já ouviu alguém pregando a favor do divórcio, pode ter certeza, ele não leu o profeta Malaquias, porque é em Malaquias que Deus é enfático através do profeta. Aqui nós vemos pelo menos duas ações, abre um parêntese aí. Primeiro, Deus condena o divórcio. Segundo, Deus não abençoa a comunhão entre luz e trevas, né? Então, o camarada é crente, aí ele arruma uma moça pagã de outra religião para casar com ela. Deus não aprova isso. Está em Malaquias. Quem foge disso nunca leu o profeta Malaquias. É só ler Malaquias que você vai entender a respeito de divórcio e não casar ou não terminar o seu relacionamento para se relacionar com uma pessoa que não serve a Deus, né? Há exceções? Há exceções. Eu conheço casos de mulheres que se converteram, homens que se converteram, vieram à igreja, o casamento é uma bênção, mas são exceções. Exceção quer dizer, é 1 a cada 100, é 1 a cada 1000. Não acontece todo dia, é melhor não correr o risco, a menos que Deus desça na terra e fale para você fazer, né? Então, Israel virou essa bagunça. Aí, eles, dentro do adultério, dentro do divórcio, dentro do paganismo, pega a sua oferta e vem apresentar ela ao Senhor. Na hora que eles chegam diante do altar, o que Deus faz? Não, eu não quero essa oferta. A oferta de vocês não tem procedência de vida. Assim como aconteceu lá com Caim e Abel, né? Um não tinha procedência de vida e acabou por Deus não receber a sua oferta. Deus não recebeu a oferta, meu irmão. Sabe por quê? Porque para que Deus receba a nossa oferta, nós precisamos ter vida diante do Senhor. Não adianta, irmãos, nós desejarmos cultuar a Deus e querer que Deus ouça a nossa oração e atenda ao nosso clamor, se em primeiro lugar a nossa vida não estiver bem para com Deus. Você prestou atenção no texto de Malaquias 2, do 10 ao 16, que nós lemos aqui? Deus fala para o povo assim, olha, não adianta vir depois chorar e derramar a lágrima de vocês diante do altar, porque eu não vou receber. Às vezes, irmãos, nós enfrentamos um momento difícil, enfrentamos tempos de adversidades, e choramos diante do Senhor para que Deus ouça e atenda ao nosso clamor, mas parece que Ele não está atendendo, parece que Ele não está recebendo a nossa oração. Existe um motivo que pode ser Ele, né? Infelizmente. É o fato de estarmos adorando a Deus sem a vida condizente com aquilo que Deus espera. Não adianta, né?
Não adianta. Não adianta chorar diante do Senhor, querer que Deus te livre do coronavírus, fumando, bebendo, prostituindo, adulterando, roubando, passando os outros para trás. Não adianta. Deus quer muito mais do que um belo culto de louvor e adoração. Antes do culto de louvor e adoração, o Senhor quer a nossa vida, a nossa moral, a nossa integridade, a nossa fidelidade a Ele. Ele, inclusive, compara no texto que nós lemos a infidelidade dos homens de Jerusalém com a infidelidade do povo relacionado a alianças. Deus fala para eles assim, em outras palavras: vocês não conseguem ser fiéis nem nos seus relacionamentos, vocês estão querendo ser fiéis a mim. Olha para você ver, meu irmão. Antes do nosso louvor, antes da nossa oferta, antes da nossa dedicação, sabe o que Deus quer de nós? A nossa vida, a nossa integridade, a nossa fidelidade. E esse é o tempo de nós demonstrarmos para Deus a nossa fidelidade, a nossa integridade, o nosso caráter. Porque nós estávamos servindo ao Senhor mais ou menos, meio lá, meio cá, com a igreja aberta. Deus quer ver agora com a igreja fechada, né? Nós achávamos que isso iria demorar. Estamos vivendo. Eu achei que eu não viveria isso, meu irmão. E estou vivendo, glória a Deus pela internet, né? Mas estamos vivendo isso. Deus quer ver a sua fidelidade, a sua integridade, e é agora, no momento difícil. Talvez o seu momento difícil, como eu preguei domingo passado, nem seja o coronavírus. Talvez o seu momento difícil seja algo aí na sua casa, na sua família, que você esteja vivendo. É nesse momento de adversidade que Deus espera ver até quando e até onde nós permaneceremos fiéis a Ele. Seja fiel ao Senhor para que Ele receba o seu culto, a sua oferta, tenha vida íntegra. Muitas pessoas estão deixando de servir a Deus porque Deus não está fazendo, porque Deus não está agindo de forma como eu esperava que Ele agisse. Não é assim que nós servimos ao Senhor. Nós somos fiéis a Deus por algo maior. Nós somos fiéis a Deus porque o nosso nome está escrito no livro da vida, porque Ele nos ama e não há presente melhor que Ele possa nos dar do que escrever o nosso nome no livro da vida. Nós não servimos a Deus, irmãos, porque o inimigo está se levantando ou deixou de se levantar. Nós servimos a Deus por algo além disso. Ele quer a nossa vida. Deus nunca vai aceitar esse pedido de barganha que muitas vezes nós fazemos com Ele. Ah, Deus, se o Senhor fizer isso para mim, eu mudo de vida, eu paro de beber, eu paro de fumar, eu paro de prostituir, eu paro de adulterar. O caminho é o inverso a esse aí. Deus espera que nós larguemos o pecado, consagremos e dediquemos a nossa vida única e exclusivamente a Ele, esperando, sabe o que em troca? Nada, a não ser o céu. Né? É por isso que Deus rejeita a oferta do povo. Porque chegava lá para cultuar, à tarde, o camarada tinha cultuado a um deus pagão junto com a sua esposa pagã. E aí à noite, na hora que deu 7h30, ele passou a sua Torá debaixo do braço e foi para a sinagoga celebrar a Deus. E aí na hora que ele chegou lá com a sua oferta ruim, né? Ruim ainda, porque o bezerro faltava uma perna, era doente, Deus fala assim: não, eu não quero, eu não estou recebendo a sua oferta. É claro que Deus não receberia, porque tudo começa na nossa vida, em como que nós estamos procedendo diante do Senhor, como que está o nosso caminhar diante de Deus. Talvez muitas pessoas estão se sentindo como que a oração não passasse do teto. Eu tenho a resposta para você. É porque não tem vida. Porque se tivesse vida, o louvor subia. Se tivesse vida, a adoração fluía. Se tivesse vida, Deus responderia e traria paz ao seu coração. É porque não tem. Muitas vezes, quando a carga espiritual sobre nós está muito pesada, é porque alguém, ou eu mesmo, não estou tendo vida para que aquele momento flua na presença do Senhor. Compreende isso, meu irmão?
nós precisamos mais do que nunca diante de Deus termos vida para que Ele receba a nossa oferta. E Jesus vai muito além. O Senhor vai muito além. Porque em Malaquias eu estou falando de bezerrinho, de cabra, de ovelha, de pardal. É isso que eu estou falando em Malaquias. Quando nós chegamos no Novo Testamento, Jesus vai falar de perdão. Aí o negócio aperta. Porque seria muito mais fácil eu voltar na minha casa e trocar o bezerrinho doente pelo bezerrinho sarado e trazer ao Senhor, né? Agora eu quero ver liberar perdão para aquela pessoa que te ofendeu. Eu quero ver perdoar aquele seu colega de trabalho que está te perseguindo de não ter recebido a sua oferta. E a última frase, se eu não me engano, do capítulo 4, do bloco de texto lá, ele fala assim, olha, Caim, se procederes bem, não serias aceito? O que Deus quer, meu irmão, para receber a sua oração é a sua vida. Se a gente tiver vida, meu irmão, diante do altar do Senhor, se a gente tiver vida diante do altar de Deus, Ele vai ouvir a nossa oração, Ele vai atender o nosso clamor. É disso que a gente precisa. Independente se vai ser lá na Eurico dos Santos Ribeiro, 1540, esquina com Antenor Chagas Madeira, ou se vai ser aqui na minha casa, na sua casa, onde nós celebrarmos o nosso culto ao Senhor. Por isso que a gente tem batido nessa tecla. A igreja está fechada, mas você não pode parar de orar. Porque se você manter a sua vida diante do altar de Deus, sabe o que vai acontecer? Deus vai receber o seu culto aí na sua casa. Que maravilha, hein? Deus vai falar com você aí no seu sofá. Aleluia! Aí na sua televisão, no seu celular, no seu smartphone. Que bênção, hein, meu irmão? Você vai poder apresentar a Deus o seu culto mesmo aí onde você está, porque para Deus não importa o local mais, não é? Em Mateus 18 ele disse que onde tivessem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estaria. Então, meu irmão, nem precisa ser aqui ou ali, mas aonde eu estiver com vida, aos pés do Senhor, Ele vai ouvir, Ele vai atender o meu clamor. Eu aprendo com Malaquias que muitas vezes o que eu preciso para que aquela porta se abra, o que eu preciso para que aquela bênção chegue, para que aquela causa na justiça mova, para que aquela cura me alcance, o que eu preciso é ter vida diante do altar de Deus, é ter vida aos pés do Senhor. Compreende isso, meu irmão? É o que Malaquias ensina para a gente no capítulo 2, na exortação do povo. Será que Deus tem recebido as nossas ofertas? No caso de Malaquias 2, Deus não tinha recebido a oferta. Não era nem por culpa do sacerdote aqui no capítulo 2, né? Era por culpa do povo mesmo que chegava diante de Deus, até buscava o Senhor, estavam frequentes no culto, estavam na igreja todo sábado guardando a lei do Senhor, né? Mas não tinham vida para poder fazer isso, para poder estarem ali. Muito mais do que aquilo que temos, muito mais do que aquilo que fazemos. Antes de tudo isso, Deus espera com que o nosso coração esteja diante do altar dele. Amém, meu irmão? Essa é a palavra que eu separei para trazer para você nessa terça-feira de estudo bíblico, e que o Senhor, através do teu Espírito Santo, possa, em o nome de Jesus, nos levar a ter vida diante do altar, para que o nosso culto continue sendo aceito, sendo recebido por Ele em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você aí na sua casa a colocar a mão no seu coração nesta hora. Quero convidar você a orar, a buscar o Senhor. E nós vamos orar por alguns motivos, né? Nós vamos orar para que tenhamos vida diante de Deus. E nós vamos orar também para que o Senhor nos conceda livramento em meio a esse tempo de adversidade que paira sobre o Brasil, sobre o mundo nesses dias. Amém? Deus, nós queremos apresentar ao Senhor o nosso coração, a nossa vida, e pedimos ao Pai que através do Teu Espírito Santo o Senhor esteja nos moldando, nos modelando de acordo com o Teu caráter, de acordo com a Tua vontade, Pai. Nos livre, Senhor,
de vivermos a mesma experiência que os judeus viveram junto com Malaquias, de não ter o seu culto aceito, de não ter o seu louvor recebido, a sua oração ouvida pelo Senhor, porque não tinham vida para poder fazer isso. Pai, nos livre. Que em primeiro lugar a nossa vida esteja mesmo diante do Teu altar e que nós possamos dia após dia, na Tua presença, celebrar ao Senhor com a nossa vida, com o nosso caráter, com a nossa moral, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, meu irmão? Mais uma vez, que o Senhor te abençoe. Não se esqueça, você que faz parte da Atos, né, que está aí nos assistindo, eu vi alguns irmãos ali, o Júlio, da Lázara, o Rian, Maria da Conceição, alguns irmãos deixaram um alôzinho ali, a Joaquina, a Amanda mais o André, a Vanessa, o Juliano. Se você é da Atos, amanhã nós teremos um relógio de oração. A partir das 6 horas da manhã, nós vamos orar das 6 da manhã até meia-noite. Cada irmão escolheu lá, né, o seu horário durante o dia para poder estar orando, com intervalos de meia hora, né? Uma hora 6, outro 6h30, outro 7, outro 7h30. E ainda faltam 2 horários a serem preenchidos, então manifesta o seu desejo lá no grupo da igreja. Vamos encher esses 2 horários para amanhã a gente buscar o Senhor em prol do que está acontecendo no nosso país, no mundo, para que Deus nos conceda o livramento em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Tenha uma boa noite a todos. Eu vou proferir aqui a bênção sacerdotal. E antes disso eu quero lembrar você que a sua contribuição, ela continua sendo muito importante porque a vida da igreja continua. E você pode fazer isso através de depósito bancário ou transferência. A igreja tem uma conta corrente no Banco Sicob, agência 3136, conta 90953, dígito 0. Ou você pode estar entrando em contato para a gente ver a melhor forma de estar pegando isso aí em nome de Jesus. Precisamos entender que se o Senhor nos honrar, nós vamos precisar continuando a honrar Ele também, a obra dele continua. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor, mais do que nunca, te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o rosto dele e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, um último avisozinho é o seguinte: eu criei uma página, um canal no Facebook com o nome da igreja na tentativa de transmitir os cultos através do YouTube, né? Facebook não, YouTube. E lá precisa de 1000 inscritos. Então se inscreva na página lá. Logo na hora que terminar aqui, esta mensagem estará lá no YouTube. Eu vou postar ela lá no canal da igreja. Talvez você pode compartilhar ela para que outras pessoas assistam. E aí as pessoas também no YouTube vão ter a oportunidade de pôr na sua televisão, né? Talvez você já tenha uma Smart TV, o Senhor já te abençoou. E aí você vai abrir lá o YouTube e vai poder assistir esse estudo bíblico novamente. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Graça e paz. Irmão Júlio está dando aí um graça e paz, um glória a Deus. A Amanda mais o André. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Boa noite.